Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muito preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este é o canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação de verdade a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E esta notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. Relatório bomba. OEA denuncia censura e abusos no Brasil. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Bruna, havia uma grande expectativa em relação a um relatório que estava sendo produzido pela Organização dos Estados Americanos, pelo Comitê de Direitos Humanos da organização, que designou um relator especial que veio ao Brasil no ano passado, em fevereiro, o Pedro Vaca. Ele ficou uma semana no Brasil, reunido com autoridades públicas, autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo e com a sociedade em geral, inclusive reunindo-se com ONGs de direitos humanos e pessoas afetadas por decisões judiciais no Brasil, envolvendo o exercício do direito à liberdade de expressão. E no final do ano, no final de dezembro, ali próximo da virada de ano, a OEA finalmente publicou esse relatório especial sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. E o relatório tem algumas conclusões preocupantes em relação hoje aos limites que têm sido colocados ao exercício da liberdade de expressão pelos brasileiros. É um estudo longo de 123 páginas que toca uma série de questões envolvendo o exercício da liberdade de expressão, desde decisões judiciais, análise da legislação brasileira atinente a esse direito constitucional que está lá reconhecido nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, direito à liberdade de expressão que é um direito fundamental, especialmente é um pressuposto da democracia. Não há democracia onde os cidadãos não possam exercer a liberdade de expressão de forma livre, sem embaraços e, obviamente, sempre proibida a censura, tal qual determina a nossa Constituição, seus artigos 5º e 220. E o relator, então, ele levantou uma série de questões preocupantes e eu gostaria aqui de elencar alguns dos pontos principais do relatório feito e com, inclusive, sugestões a que o governo brasileiro, por meio do Poder Legislativo e o próprio Poder Judiciário, revejam uma série de posturas que têm adotado em relação à liberdade de expressão para garantir que esse direito possa ser exercido pelos cidadãos brasileiros. Dentre essas, uma série de pontos, eles começam por elencar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece ali no rol dos direitos fundamentais que o direito à liberdade de expressão goza de uma chamada posição preferencial, justamente porque ele é o pressuposto fundamental da democracia. Então, em relação a esses outros direitos fundamentais, ele tem uma posição de proteção preferencial em face aos demais direitos fundamentais. E eles deixam muito claro que quando você limita o direito fundamental, você tem que fazer esse limite segundo algumas balizas para que esses limites não sejam desarrazoados ou desproporcionais e acabem, de qualquer modo, esvaziar o direito à liberdade de expressão. Dentre as várias questões levantadas ali pelo relator, ele aponta ali quais os critérios que devem pautar a atuação, especialmente do Poder Judiciário, quando falamos de limites à liberdade de expressão. E, dentre eles, diz o seguinte o relator: a relatoria enfatiza que as restrições a protestos são de natureza excepcional. Parte do direito de organizar um protesto reside na possibilidade de escolher livremente sua mensagem. E qualquer restrição deve estar em conformidade com o teste tripartido. O teste tripartido é parâmetro interamericano para avaliar as restrições à expressão com base no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A primeira etapa consiste em avaliar se a restrição é previamente estabelecida por lei, tanto no sentido formal quanto material. A segunda etapa consiste em verificar se a restrição persegue um objetivo autorizado pela Convenção Americana, como o respeito aos direitos ou à reputação de terceiros, ou a proteção de valores como a segurança pública e a ordem pública. E a terceira etapa consiste em verificar se a restrição é necessária em uma sociedade democrática, o que significa ser adequada, necessária e proporcional. Mesmo que a medida restritiva seja adequada para perseguir um objetivo legítimo, ela deve atender a uma necessidade social urgente e o Estado deve buscar a medida menos prejudicial entre as alternativas existentes. E a última etapa dessa avaliação é verificar se a medida é proporcional no sentido estrito, ou seja, se a restrição de direitos causada pela medida não é excessiva em vista das vantagens obtidas.
E eles vão citando aqui, inclusive, uma série de decisões questionáveis do Supremo Tribunal Federal. Eles citam, por exemplo, a censura da revista Cruzoé, numa reportagem que envolvia o ministro Dias Toffoli, envolvendo ali a famosa reportagem do amigo do meu pai, a relação entre Dias Toffoli e Emílio Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. O próprio relator também critica a questão da instauração do inquérito das fake news com base num artigo do regimento interno do Supremo, por meio do qual o Supremo pretende exercer uma jurisdição universal sobre qualquer fato envolvendo o exercício da liberdade de expressão no Brasil e por meio do qual, no bojo desse inquérito, tem sido praticadas uma série de violações ao direito à liberdade de expressão. Além disso, ele questiona ali uma série de medidas que têm sido tomadas no bojo desse inquérito, e ele diz o seguinte: os inquéritos do STF, as investigações da Polícia Federal e os processos judiciais específicos dão origem a medidas tanto provisórias quanto definitivas que limitam o exercício do direito à liberdade de expressão. Em todo caso, estas medidas devem ser avaliadas sobre o teste tripartido. Essas medidas incluem, entre outras, suspensão de contas em redes sociais, inclusive em nível global, de pessoas sob investigação, proibição de acesso às redes sociais pela pessoa sob investigação, prisão preventiva, ordem de alerta vermelho à Interpol, proibição de conceder entrevistas, proibição de comunicação com outras pessoas sob investigação, proibição de comunicação com o mundo exterior. Tais medidas podem ser decretadas individualmente pelo ministro relator dos processos do STF, tendo o Estado informado que algumas das medidas foram analisadas posteriormente pelo plenário. Ele, inclusive, trata aqui do caso envolvendo Eduardo Talhaferro, que foi assessor do ministro Alexandre de Moraes e apontou a atividade censória exercida pelo ministro quando do processo eleitoral de 2022 e relata a preocupação com a abertura de um processo contra Eduardo Talhaferro, que veio a divulgar essas informações na condição de whistleblower. E ele diz o seguinte: a relatoria foi alertada para a divulgação de gravações de áudio entre ex-assessores do ministro relator dos inquéritos, detalhando uma suposta estratégia para levar adiante investigações e processos judiciais, mesmo sem a participação de órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal. De acordo com o material divulgado, a equipe do ministro teria solicitado informalmente aos órgãos envolvidos na investigação que incluíssem certas pessoas ou conteúdos publicados na investigação, incluindo jornalistas, para que o ministro pudesse então emitir ordens de limitações. O material também incluiria a opinião dos indivíduos retratados de que os procedimentos realizados eram irregulares. E diz mais: a relatoria observa que os funcionários públicos que divulgam informações sobre supostas violações da lei devem ser protegidos de sanções sempre que tiverem agido de boa-fé, acreditando razoavelmente que tais violações ocorreram. E quaisquer sanções contra eles devem ser baseadas em procedimentos que garantam os requisitos do devido processo legal com órgãos imparciais e independentes. Tais proteções são importantes para evitar a intimidação de futuras divulgações. Além disso, ele critica a questão da decretação de sigilo nessas investigações, tramitando nesses inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e diz que a não divulgação dessas informações configura abuso de autoridade. Além disso, ele critica a questão da extensão dessas medidas cautelares, que em muitos casos transformam-se em verdadeiras sanções definitivas, porque não há um prazo definido para a manutenção dessas medidas cautelares, dentre as quais a proibição de utilização de redes sociais, assim como critica a restrição imposta aos indivíduos nesses inquéritos de concessão de entrevistas jornalísticas. Um ponto sensível também, o que ele identifica como uma resistência do Poder Judiciário, especialmente contra críticas públicas formuladas contra os integrantes do Poder Judiciário. Diz ele: a relatoria documentou preocupações com relação aos padrões históricos de resistência excessiva à crítica pública por parte de juízes em todo o país. Nesse contexto, o relatório discutirá brevemente algumas críticas específicas às investigações atuais do STF. Em seguida, discutirá duas preocupações históricas apresentadas na visita: os processos iniciados por magistrados, vinculados a diferentes entes federativos para coibir críticas, e a alegação de aplicação indevida da legislação de combate às ameaças às instituições democráticas. E aqui ele fala especificamente de um caso envolvendo uma jornalista do Rio Grande do Sul, que, ao publicar informações relativas à remuneração da presidente do Tribunal de Justiça daquele estado, ela foi condenada, ao divulgar essa informação de interesse público, informação verdadeira, a pagar uma indenização no valor de R$600 mil, o que representa ali um embaraço ao livre exercício da atividade jornalística. Ele diz ali, ainda que o judiciário deve se abster de sancionar e ativamente preservar falas de interesse público com uma crítica cidadã sobre as suas atividades, pois, no geral, esse é um discurso especialmente protegido pela Convenção Americana. A relatoria também está ciente da percepção de autocensura por parte dos jornalistas como parte de um efeito inibidor gerado por esse contexto. E a esse respeito, a relatoria observa que o STJ afirmou que críticas genéricas ao Poder Judiciário são permitidas pela liberdade de expressão, enquanto ofensas pessoais contra magistrados constituiriam abuso de direito. Nesse contexto, a relatoria observa que um conceito discutido tanto pelo Estado quanto por diferentes setores da sociedade brasileira foi o de atos antidemocráticos. E esse conceito frequentemente fundamenta ordens restritivas e investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. E ele faz questão também de frisar que, numa democracia, críticas severas não podem ser penalizadas. Diz ele aqui: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já afirmou que os Estados não podem sancionar opiniões ou expressões por serem severamente críticas a autoridades públicas, incluindo aquelas que, como anarquismo ou outras posições radicalmente opostas à ordem existente, questionam o atual marco institucional. Para que o Estado sancione uma expressão sob a acusação de incitar a violência ou clamar pela ruptura da ordem pública, deve estar demonstrado que tal expressão tem uma possibilidade atual, real e efetiva de levar à prática de crimes e não é meramente uma opinião, mesmo que chocante ou perturbadora.
E há vários outros pontos interessantes que poderia destacar aqui, mas eu só queria então chegar no ponto relativo às conclusões e às recomendações ao governo brasileiro, né, e ao Poder Judiciário brasileiro, para que eles busquem proteger a liberdade de expressão dos cidadãos. E são 11 os pontos principais. Restringir o uso do sigilo judicial a casos excepcionais e adotar regras de transparência ativa e acesso à informação do Poder Judiciário que considerem as particularidades do mandato do Poder Judiciário e as ponderem em relação à expectativa social de saber como ele funciona, levando em conta que a falta de informação necessariamente abre espaço para incertezas e críticas. Restringir o uso de medidas cautelares ou provisórias que limitem o direito à liberdade de expressão apenas a situações excepcionais comprovadas e com prazo definido para tais medidas. Garantir que as restrições à liberdade de expressão não sejam impostas com base em conceitos vagos, abertos ou de outra forma não atendam aos requisitos de legalidade, como desordem informacional ou informação descontextualizada. Garantir que a categoria de atos antidemocráticos não seja usada para restringir discursos que sejam meramente críticos às autoridades. Indicar claramente os motivos para as restrições à liberdade de expressão, abstendo-se de alargar apenas a natureza não absoluta do direito à liberdade de expressão ou simplesmente apresentar um catálogo de categorias de expressões que não merecem proteção sem especificar sua relação com um caso concreto. Harmonizar o âmbito das imunidades parlamentares com os deveres especiais a que estão sujeitas as autoridades públicas no exercício de sua liberdade de expressão. Garantir que as decisões judiciais que envolvam restrições ao conteúdo nas redes sejam notificadas às plataformas digitais como uma explicação da ordem adotada e da ilegalidade do conteúdo especificado. Garantir que as plataformas não sejam responsabilizadas pelo conteúdo publicado por terceiros quando cumprirem os parâmetros adequados de diligência na revisão do conteúdo. Aqui também um ponto interessante, descriminalizar o crime de desacato. Hoje no Brasil existe, previsto no Código Penal, o crime de desacato a funcionário público e é uma posição oficial da Organização dos Estados Americanos que críticas formuladas a funcionários públicos não devem ser criminalizadas. Descriminalizar ainda os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, e no caso de funcionários públicos ou casos de interesse público, convertê-los em ações civis, priorizando a adoção de medidas de retificação e resposta e, por fim, aprofundar a adoção de regras processuais preventivas para ações judiciais estratégicas contra a participação pública, de acordo com os padrões internacionais e as melhores práticas nessa área. Isso inclui o estabelecimento de jurisdição dos tribunais, que tem a conexão mais próxima com o caso, a possibilidade de encerramento antecipado dessas ações, implementação de ferramentas tecnológicas que auxiliem na identificação de ações judiciais repetidas. E aqui é uma recomendação para se evitar os casos de assédio judicial, quando veículos, jornais ou revistas publicam matérias de alto impacto, que pessoas possam promover uma série de ações no país todo, tentando sufocar financeiramente esses veículos com essas ações judiciais que caracterizam o verdadeiro assédio, a inibir a atividade da imprensa, né, o livre exercício da atividade jornalística. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. FBI faz buscas em residência de jornalista do Washington Post, ligada a reportagem sobre demissões no governo Trump. Equipamentos da repórter Hannah foram apreendidos. Alvo da investigação é administrador de sistemas acusado de reter documentos secretos. Agentes do FBI realizaram busca na residência da jornalista Hannah do The Washington Post na manhã desta quarta-feira em Alexandria, no estado da Virgínia. A ação foi motivada por uma investigação criminal que envolve vazamentos de informações confidenciais do governo federal. Durante a operação, os agentes confiscaram o celular da repórter, dois notebooks, um pessoal e o outro fornecido pelo jornal, e um relógio Garmin. O alvo do inquérito, segundo o mandado, é Aurélio Pérez Logunes, administrador de sistemas que atuava em Maryland e é acusado de levar documentos da inteligência sigilosos para casa. A ação ocorre pouco mais de um mês após Nathanson ter publicado a reportagem intitulada "Eu sou a informante do governo federal" num post tem sido brutal, que detalha o volume de denúncias recebidas de servidores federais insatisfeitos com as políticas implementadas pelo presidente Trump. A matéria externou o peso das demissões em massa do funcionalismo público, parte das diretrizes do novo mandato republicano iniciado em janeiro de 25. Em nota publicada nas redes sociais, o Washington Post alegou que a comunicadora não é peça-chave da operação. Investigadores disseram à repórter que ela não é o foco da investigação. O mandado afirmava que as autoridades estavam investigando um administrador de sistemas em Maryland, acusado de levar para casa relatórios de inteligência sigilosos. A chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Pamela, confirmou a prisão do funcionário suspeito e publicou um comunicado afirmando que a administração Trump não tolerará vazamentos ilegais de documentos sigilosos sobre aqueles que representem grave risco à segurança nacional e integridade dos agentes do governo.
Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.